Mas agora vamos com o nosso nobre comentarista da casa, escritor e sem papas na língua, o querido, o competente Roberto Mota. Cadê você? Fala, Mota. Ó, Mota aí. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado por me receber de volta aqui. Foi um prazer aqui, deu muita audiência, Emílio, nas suas férias. O Mota esteve aqui presente e foi show. Parabéns, tá? Eu encontrei o Mota aqui no português. No Portugal? Tava o Mota, o Zé Maria. Pois é. Tava aqui no... E ele trouxe Emílio. o livro e não... Eu quero que você venha aqui ao vivo. Ele veio com o Zucca. Ele veio. Ah, você teve aqui com o Veio, Zucca? foi muito bom. Mas ele não Mas trouxe o eu livro quero ir dele, ele com você esqueceu. aí. Olha, dia 15 de setembro vai ser o lançamento do meu livro aí em São Paulo. Pô, quem sabe eu não encaixo na agenda aí de vocês. Fechado. Quero você aqui na mesa para bater um papo com a gente. Deu um bizinho. Superman, você que está hoje falante. Sim. Falante. E camisa apertada. Mas é muito apertada. Tudo bom, Mota? Adoro o Mota, sou fã dele. Sim. Mota, eu queria ouvir de você a respeito aí das últimas pesquisas que saíram, que mostram aquela tendência que a gente já vem falando faz tempo, né? Uma tendência mais com olhar para a realidade. E parece que tem um problema, inclusive, no âmbito eleitoral da pesquisa FSB, que é modal, né? Que está sendo discutido ainda no âmbito eleitoral. Parece que o PT não quer que ela seja publicada, parece que tem algum problema nesse sentido, porque ela está mostrando o Bolsonaro na frente já do Lula. Você deve ter ouvido os meus comentários sobre pesquisas, né? Eu tenho um ceticismo enorme em relação a isso. Não acredito absolutamente em nenhum tipo de isenção de pesquisas. Acho que algumas são mais descaradas, né, na tentativa de apresentar os dados de uma forma que favorece um candidato ou outro, e outras são mais disfarçadas. Mas basta lembrar, outro dia a gente entrevistou o dono de um instituto de pesquisa, né, o Quest Pesquisas, que toda hora aparece aí, e eu perguntei a ele, é verdade que o senhor foi marqueteiro do PT na campanha da Dilma em 2014 e também em 2018? Ele admitiu, fui. E aí, assim, essa é uma informação, Marco, se você tentar procurar no site da Quest, você não vai achar. Se você for no site da empresa de investimentos que contrata a Quest, também não tá. Se você for no LinkedIn do dono lá da Quest, também não tá. Ora, o eleitor precisa saber disso, né? Ô Mota, falando já das eleições, nós tivemos ali um pedido do Supremo de não usar verde e amarelo, e aí também agora de tirar a propaganda eleitoral que a Michelle Bolsonaro tá falando sobre o agronegócio, né? Isso aí dá mais força pro Bolsonaro, né? Porque toda hora parece que as pessoas elas querem usar de algum artifício para retirar a campanha, retirar alguma coisa. Toda hora estão tentando dar uma rasteira nas coisas. Você acha que isso fortalece mais? E o que você acha dessas posições? Não, isso aqui não pode, isso aqui não pode. E sempre do candidato que seria Jair Bolsonaro. Deixando a questão de ideológico completamente de lado, o que qualquer observador vê é uma parcialidade descarada, né? Vou lembrar só aqui 2 eventos recentes que são tão absurdos que você tem dúvida se aconteceram mesmo ou se você está lendo um livro do George Orwell, né? Um foi o desastroso desempenho do candidato do PT naquele debate do domingo, em que ele disse ali na frente das câmeras da televisão e de dezenas de jornalistas, ele disse que ele foi inocentado pelo STF e inocentado pela primeira instância da ONU e pela segunda instância da ONU. Só faltou ele dizer que foi inocentado pela fada do dente e pelo Papa. E ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Nenhuma agência de checagem de fatos desmentiu a quantidade de jornalistas que tinha ali presente naquele debate. No mínimo, alguém tinha que ter pedido a palavra e ter dito, olha, essa informação foi passada agora, não procede, né? Ele não foi inocentado no STF, os processos foram anulados. Ele não foi inocentado na ONU porque a ONU não tem tribunal. A ONU não tem nem primeira instância nem segunda instância. E o outro evento muito grave, que assustou muita gente, foi essa operação de intimidação a empresários que apoiam o presidente Bolsonaro por uma conversa no WhatsApp. A vice-procuradora-geral da República soltou uma nota hoje ou ontem descrevendo o que aconteceu em termos bastante duros, né? Já era hora de alguém dizer o que está acontecendo.
Qual que é a sua percepção para essa manifestação do dia 7 de setembro? Qual que você acha que vai ser a principal pauta da manifestação? Liberdade, não tem dúvida nenhuma. A ficha está caindo para as pessoas. Eu conheço muitos empresários que sempre tiveram aquela atitude meio isentona, né? Meio distante. Não, eu não vou me meter nisso. E agora estão preocupados. Eu conversei com ontem, um empresário aqui do Rio de Janeiro, de porte grande. Ele me disse o seguinte: olha, se o resultado dessa eleição for o retorno da esquerda ao PT, ao poder, eu vou arrumar minhas malas e vou embora. Eu não vou ficar para esperar o resultado. Porque se uma operação como essa acontece agora, imagine o que pode acontecer se a esquerda voltar ao poder, né? Eu sei se vocês sabem, eu estava, né, eu ainda estou nesse grupo aí de WhatsApp dos empresários, junto com o Rodrigo Constantino, e conheço várias das pessoas que estão naquele grupo. São pessoas seríssimas, né? Algumas já com idade bastante avançada, passaram a vida inteira trabalhando, pagam milhões de reais de imposto, dão emprego. Se você somar os empregos de todo mundo que está naquele grupo, os empregos que eles geram, sei lá, deve dar perto de 1 milhão de empregos ali. Mota, tem um assunto que eu cheguei a perguntar ontem pro Kim Paim, também pro Marco, mas não falaram. Eu não sei se vocês viram. Tem uma reportagem falando da compra de imóveis em dinheiro vivo da família Bolsonaro e falando que eles não declararam, compraram vivo e não declararam no imposto de renda. E isso tem gerado bastante ruído. Eu queria saber se você teve tempo de olhar a matéria e qual que é a sua opinião sobre isso. E também se o Marco quiser complementar, porque eu vi muito falando, vocês falam bastante de liberdade e eu concordo com vocês, mas eu também acho que essa matéria merece uma certa atenção. Qual o problema? Ô, Sami, o vento que sopra de cá tem que soprar de lá, né? Essa é a minha regra. Eu sempre defendi que tudo que for ilegal e fora da lei tem que ser punido, e punido exemplarmente, né? Essa é quase a minha filosofia de vida. Agora, o vento que sopra de cá tem que soprar de lá, né? Eu não sei nada sobre esse assunto, não vi em nenhum lugar nenhuma informação relevante sobre isso, né? Mas eu vou dar um outro exemplo. Uma matéria que surgiu ontem, de que um dos filhos do presidente, o Jair, teria recebido um carro em pagamento de facilitação de reuniões, e aí que a BIM tinha sido envolvida, e aí no final da matéria tinha lá a informação que a Polícia Federal não tinha achado nada de errado e nenhuma investigação tinha sido levantada. Então, essa é a hora em que setores da oposição e os setores da esquerda, por que não dizer o PT, me parece que eles estão entrando em desespero e aí apelando para todo tipo de coisa. Eu não acho que faz parte do jogo político correto você levantar boatos, jogar, né, praticamente 1 por dia, ou 2 por dia, ou 3 por dia, em cima do presidente, da família dele, e dizer: agora vocês se defendam. Não é assim que funciona o Estado de Direito, né? O Estado de Direito, se você acusa alguém, você tem que ter provas, essas provas têm que se submeter ao devido processo legal e dar chance de defesa à pessoa. Não é isso que está acontecendo agora, né? Um lado faz tudo o que quer e o outro lado tem que ficar dando explicação por coisas que não tem nenhuma substância. Então, para responder direto a sua pergunta, eu não tenho nenhuma informação sobre esse assunto. Se alguém tiver e quiser me mandar, me mande. Eu vou estudar e terei uma opinião. Mas eu só queria complementar que é óbvio que isso daí é um hit piece, né? É uma notícia de cunho eminentemente difamatório. Primeiro porque você não tem uma conduta individualizada. Você não está falando dos imóveis do Bolsonaro único exclusivamente. Segundo, os filhos dele já passaram por uma série aí de apurações e investigações. Terceiro, não dá para saber imposto de renda de ninguém. Isso daí é protegido por sigilo fiscal. Não dá para você alegar que a pessoa... Não tem que declarar o imposto? Não, o candidato ele pode declarar, mas não tem a ver com o imposto. Não é uma comunicação direta entre imposto de renda e o patrimônio que está no TSE. São coisas completamente diferentes.
quarto, é óbvio que você não faz uma apuração dessa e coloca no título Clã Bolsonaro, tá? Tem ex-cunhada dele aqui. Imagina, você faz uma mistureba desgraçada pra querer impingir ao cara uma pecha de, olha, tem algo de errado. Pra levantar dúvida. É campanha, pô. Eu sei, mas isso daqui Você não lembra a campanha do Trump? Você não tinha nem nascido o 3 em 1 do Lula, com o Collor? Eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Verdade. Foi o Collor que falou isso no debate, em 1989. O Collor disse que o Lula tinha um aparelho de som que era tão sofisticado que ele, Collor, não tinha comprado ainda. Isso. Era um 3 em 1 que ele... Disqueteira. Não, era um 3 em 1 aparelho que tava lá. Sei lá, era um negócio... Ele sabe o que é 3 em 1, amigo. Um negócio antigo. Então, quer dizer, nessa época aí, vai surgir boato. Na época chamava boato, hoje é fake news. É isso. Surge qualquer coisa que nem no Trump. O Trump teve que responder, quando ele saiu candidato, 27 acusações de assédio sexual. O que eu digo pra você é o seguinte: essa pesquisa que tá dando 12, que já era... O Barba ia ganhar no primeiro turno, se você pegar. O Barba tá parado. O Barba tá parado há anos. Desde 21. 45%. Desde 21, o Barba só dá isso. Estacionado. O Lula, O Lula também teve um negócio no Rio de Janeiro. Os filhos dele ficam tudo bilionário também. O Lula também. Não, tô falando da pesquisa. Sim, Tá falando Tá parado da pesquisa. porcentagem. Eu acho que tá muito pau a pau, viu? Eu não sei como é que tá aí no Rio de Janeiro. Aí no Rio de Janeiro. Emílio, eu confio, tem 4 institutos que eu confio. É o Datapovo, basta ver as cenas, vamos comparar as cenas de rua dos dois candidatos. Tem o Datapovo, tem o Data Live, compare os números de pessoas que assistem a live de um e que assistem a live do outro. Tem o Datamoto, né? Datamoto tem um candidato que ganha de lavada. Agora tem mais um instituto novo, não sei se vocês estão sabendo. Não sei se vocês tentaram comprar recentemente uma camisa oficial da seleção. Aquela que é verde e amarela. Aqui no Rio, impossível achar essa camisa em qualquer lugar. Tá tudo esgotado. É o Data Copa. Esses 4 institutos dão uma indicação muito forte, né? Não é possível. Esses 4 institutos apontem para o lado e os institutos de pesquisa apontem para o outro. É difícil de entender isso. Não, mas tem Lula, tem cara do Lula. Tem cara do Lula. Sempre tem. Eu fui lá no 40%. Mercado da Lapa. Você tem que ir no Mercado da Lapa. Ele não vai. O Mercado da Lapa Só vai no... Eu não sei, eu acho muito exagerado esses 12 pontos. Esses 12 pontos eu acho muito exagerado. Acho que tá meio dividido ali. Não dá pra saber. Ô Mota, se você fizer uma análise nesse momento, a gente com certeza vai ter um segundo turno, na minha humilde opinião. Você acha que a turma que está pro outro lado, a gente chamou aqui de chapa tênis, vai pra qual lado no segundo turno? Até o debate e até essa operação contra os empresários, eu acho que os chapa-tênis teriam a chance de boa parte deles irem para o lado do Barba. Depois da operação contra os empresários, eu acho que a ficha começou a cair. Eles estão entendendo melhor o que está em jogo no Brasil hoje. Não é uma simples eleição. Tá? O que a gente está escolhendo é um projeto político. Vamos olhar o que está acontecendo no Chile, né? O Chile elegeu um presidente de DCE, um garoto que nem terminar a faculdade terminou, 36 anos. É como se o Brasil elegesse presidente, eu não vou falar o nome, mas vocês vão saber quem é, um youtuber famoso que pinta o cabelo de roxo. Imagina, o que o Chile fez foi isso. Que projeto político é esse? Criou agora uma Constituição que vai ser submetida a um referendo. Se vocês olharem a Constituição, ela foi modelada na Constituição da Venezuela, relativiza o direito de propriedade, ela cria uma justiça separada para os povos indígenas. É o que vocês estavam discutindo aí no intervalo, né? Ou pega essas pautas identitárias que a gente precisa dizer. Várias dessas pautas, ou todas, né, tem por trás delas reivindicações muito justas, mas elas foram sequestradas pela esquerda marxista, que faz disso um instrumento, como o Emílio muito bem colocou. É puro instrumento eleitoral para conseguir voto. Depois que chegam no poder, eles não querem nem saber disso, né? Essa coisa
das cotas, do ESG que o Marco falou, é uma forma de você botar grilhões nas grandes empresas, porque se o cara não cumprir com aquela pauta, ele pode ser atacado na mídia. E aí, o Marco deve saber disso, né? Tem várias ONGs de esquerda que ganham fortunas fazendo a certificação das empresas. Então, para você garantir que você está de acordo com a legislação do ESG, da cota de não sei o quê, você tem que pagar uma grana preta para um monte de garoto de 20 e poucos anos que é militante de esquerda, para que ele certifique que a sua empresa é do bem. Então, mas isso aí, Mota, qualquer cara, quando você para e pensa, você fala, pô, tem duas coisas aqui. Ou é poder do voto, ou é dinheiro da publicidade. Ponto. Ninguém quer resolver o problema do pobre, do racismo, da transfobia. Só bravata. Nada. Na época da eleição vem esse papinho, termina a eleição, acaba, depois na outra eleição volta esse papo. Sempre os canhoteiros. Sim. Isso é isso que eu ia falar. Porque mesmo essa pauta de mulher já meio que é uma coisa que terminou. Já é uma coisa meio requentada. Mas se você entra, Emílio, no ambiente já acadêmico... é uma coisa requentada, o Mota cara. sabe disso, o ambiente acadêmico não tem nada de requentado. O pessoal continua publicando trabalhos e eles ficam estimulando esse ódio entre as pessoas o tempo todo. Isso existe e é contínuo. É que isso entra na esfera política porque a gente vê quando tem os debates e quando tem a Simone Tebet falando de feminismo, etc. Mas tem. isso tá... Na vida diário. normal não tem isso. É só na eleição. Na baldeação. É só na eleição. O Emílio está falando uma coisa muito certa, porque quem quer resolver o problema da pobreza não prende empresário que gera emprego. Você já imaginou o prejuízo se esses empresários que são alvo dessa investigação resolverem eles todos, fecharem os negócios e irem embora? O prejuízo que vai ser para o Brasil, a quantidade de famílias que vão ficar desamparadas? Você está certíssimo, Emílio. Por trás disso tudo, o que existe é uma briga pelo poder, uma busca desesperada para chegar no poder. E a diferença, eu acho que a grande diferença aqui, quando a gente fala, né, das diversas forças políticas para a força política da esquerda, é que a esquerda não tem, como a gente está vendo diante dos nossos olhos, eles não têm pudor nenhum de mentir, de falsificar, de inventar, de mudar a história, né? Isso já dizia o grande ídolo da esquerda norte-americana, que é o Saul Alinsky, que eu cito no meu segundo livro, Jogando para Ganhar. Ele diz: a única coisa imperdoável na vida política é não fazer tudo para chegar ao poder. Mas, ô Mota, complementando aqui a pergunta dos... Só um segundinho, que eu vou precisar fazer um break para a rede. Só um break para a rede de rádio. Um breakzinho rápido. Reginaldo, muito obrigado pela sua audiência na rede de rádio Jovem Pan em todo o Brasil. Primeiro lugar em todo o Brasil. Sim, na internet aqui, ó. Milhões e milhões de ouvintes em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência aí acompanhando a Jovem Pan pelo rádio. Vai lá, Reginaldo. Pode completar que a gente continua na TV. Complementando a pergunta do Suzuki, ele perguntou da chapa tênis, né? O grupo político. Mas a questão do voto nulo e branco, Mota, entre, no segundo turno, provável segundo turno, entre o genocida e o ladrão. Nós temos essas duas. Antes, o voto nulo estava muito alto. Você acha que com a gravidade dessa eleição, de você escolher esses dois, o voto branco e nulo, ele vai diminuindo conforme esses temas que estão apresentando, o 7 de setembro, essas proibições, tudo que está acontecendo? Você acha que o voto, o nem, né? Nem Lula, nem Bolsonaro, ele vai diminuir? O pessoal vai escolher um? Eu acredito que, comparado com 2020, o voto branco e nulo vai diminuir. Em 2020, aqui no Rio de Janeiro, o nível de abstenção foi muito alto, o que significou uma derrota para determinadas forças políticas, porque a abstenção veio principalmente das pessoas mais velhas como resultado do terror do fica em casa, né? Fica em casa, não sai de casa, você vai morrer. Muita gente não foi votar. Eu estava preocupado com o fato desse terror poder ser ressuscitado agora perto das eleições, né? E você vê que de vez em quando tentam isso com a tal da varíola dos macacos, tentaram emplacar a varíola dos macacos como sendo o novo Covid. Não colou. Não sei se vão tentar alguma coisa mais perto das eleições. Mas se nada de novo acontecer, eu acho que a abstenção tende a ser muito mais baixa do que em 2020. Muito bem. Eu acho que o Bolsonaro, o que a gente deve... Porque tem gente que odeia o Bolsonaro também, vamos ser honestos. Claro, tem gente que odeia o Bolsonaro, o Lula também, tem uma turma aí que é fanático mesmo. Mas o Bolsonaro
ele deu um negócio pra política que fazia tempo que eu não... Ele acordou Deu gás. a galera pra política. Sim. E se não é o Bolsonaro, esse debate aí ia estar dando... Morno. Ia tá dando zero de audiência. Sim. Pois é. O Bolsonaro fez a galera acordar pra política. É claro. Gostando, né? É louco isso, isso. cara. Sim. É maluco isso aí, porque até então, você ia lá e falava, não, política. Hoje em dia você senta no bar, o cara quer. Até enche o saco. É isso. Pelo amor de Deus. É a pauta. Você entra no táxi, o cara e o Bolsonaro. É o rei da pauta. Calma aí. O cara do Uber faz igual o Superman. É o rei da pauta. Houve uma mudança que antigamente você sentava, falava de novela, falava de um jogo de futebol e tal. Hoje em dia você chega, e aí? Como é que tá a política? Todo mundo se interessou Exatamente. pela política graças a Jair. É isso, porra. Tá E certo. graças a Jair, esse Agradeço negócio dele. aí, É Alemão. engraçado isso, né, Mota? Tá certo. E tem uma outra coisa, Emílio, que chama atenção no fenômeno Bolsonaro, que é que o Bolsonaro é o primeiro presidente que eu me lembre que tudo que ele disse que ele ia fazer, ele ou fez ou tentou. E nada do que ele fez é surpresa, porque ele anunciou tudo antes, né? Quando ele fala de pátria, família, liberdade, né? Deus, o discurso, sempre foi o discurso dele. Então o mundo rodou até o dia em que o discurso do Bolsonaro encaixou no momento político, né? Que eu acho que tem a ver com a questão das redes sociais, e o Bolsonaro foi eleito presidente. E eu acho que a grande novidade do Brasil é essa. A gente tem um político que faz o que diz e diz o que faz. Então, mas você não acha que o Bolsonaro foi o cara que representou? Porque até então você não tinha a figura. Você pega a direita era o... PSDB. Era o PSDB. Serra. Alckmin. Era o Zé Que não era Serra. direita, Emílio. Então, Lembra do Teatro Alckmin das vestindo Tesouras. o boné Eu das disse. estatais? 46. Que cena ridícula. Tô falando o seguinte. O povo precisa de um representante. Um cara, não é partido. Sim, Aqui é não uma tem esse figura, negócio de partido. individualismo. A figura do Bolsonaro, porque quem inventou o Bolsonaro foi o próprio povo que saía na rua e falou, porra, esse cara aqui parece... Lembra que ele... Sim. Vou dar um jeito nisso daí, tá ok? Isso aí, Calma lá. porra. Só nisso Vou dar um jeito pra... nisso Inventou daí, o tá ok? Bolsonaro. Era Não foi muita o povo, corrupção Aníbal. nessa coisa Tá toda, certo, tá ok? pô. Aí o povo falou, porra, esse cara é legal. Esse cara vai botar ordem no negócio. E o povo pegou esse cara, que hoje nem sei que partido ele é, muda de partido a toda hora, e ele tem no Bolsonaro esse representante. Mas também isso é um perigo, porque, porra, Muito poder. É muito poder pra Bolsonaro também, você não acha? Mas, Emílio, essa é a natureza da democracia, né? A democracia, quando foi criada lá na Grécia, era um grupo de 100, 200 homens, todos donos de terra, todos altamente educados, que resolviam as coisas entre eles. Hoje, a democracia nos grandes países, ainda mais no Brasil, onde o voto é obrigatório, você tem, né, dezenas de milhões, eu não me lembro exatamente qual é o número de eleitores no Brasil, acho que é alguma coisa da ordem de 150 milhões de pessoas, né? O que significa isso? Que a cada eleição você corre o mesmo risco de colocar no poder um Gabriel Boric, né, um Gustavo Petro. Se você der sorte, você pode eleger um presidente honesto, sério, competente, mas o país pode dar o azar. Por isso é que quando se concebeu essa história de democracia, entraram os tais pesos e contrapesos, né? Freios e contrapesos, e o Estado de Direito, né? Que é a noção de que você tem que obedecer a leis, a princípios, né? Que são coisas que a gente está vendo hoje no Brasil. Olha que irônico, né? As coisas que deveriam proteger o país contra a possibilidade de eleição de um presidente ruim, essas coisas estão sendo todas desmontadas hoje diante dos nossos olhos. Bom, mesmo porque o Lula virou um burguesão, né, meu? Da Playboy. O Lula era um cara... Porque o Lula, você tem que pensar que o Lula, há 10 anos ele saiu. A molecada mais nova não sabe quem foi o Lula. O Lula saiu quando? 2000 que entrou 2006. Não. Primeiro foi o Lula. 2002, Mensalão 2010. foi 2005. O 2010. Lula saiu em 2010, 2010. foi a primeira eleição da Dilma. 2010. Sim. O cara que tem 20 anos hoje Não. tinha 10 na época. Exato. Nem lembrava. E o Lula saiu, entrou a Dilma.
O Lula, cara, era meio Bolsonaro. Não, tomava um rabo de galo. Isso. Ele não tava tomando E uma Petrus. galera, hoje em dia, cara, Era o Lula virou um burguês. O Lula, Só foie gras. O Lula Virou um político profissional. Ele só anda com os caras. Ô, Lula, tudo bem? Terninho Ricardo Terninho Almeida. dele, Ricardo Almeida e tal. Você acha isso? Não Você tá acha mais que o com o Lula Colombo. perdeu esse... Monobral já falou isso. Virou um tá pra burguês, baixo. ele perdeu... A essência. Não tá mais no povo? Totalmente. O Lula foi mordido pela mosca azul, assim como 90% dos políticos que chegam à posição de poder são mordidos, né? Já vi esse fenômeno acontecer. Nós vimos, né, várias vezes aqui no Brasil. É muito difícil resistir a isso. E o presidente Bolsonaro até agora está resistindo, né? E eu acho que é por isso que ele acha tão importante estar sempre em contato com o povo, né? Renovar esse contato. Porque quando o cara chega nessas altas esferas aí, ele acha que ele está pairando acima do bem e do mal, da lei, né? Claramente, as posturas do candidato do PT passam isso, né? A indignação dele de ter que responder às mesmas leis que os mortais, né? Como é que ele pode ser tratado desse jeito? Vocês lembram? Ele deu uma declaração há uma semana, 2 atrás, né? Uma meio piada, mas que foi muito sério, que ele pegou a garrafa d'água e ele falou assim, olha, vocês vão ver quando eu for presidente de novo, eu tiver sede, não vou nem precisar tocar na garrafa d'água, já vem 10 pessoas me oferecerem água. Aquilo não foi brincadeira, aquilo foi uma declaração muito séria. Muito bem. Certo. Perguntas? Tem mais perguntas? Sabe que vocês estavam falando da democracia? Uma pergunta rápida aqui. Todo mundo discute muito isso. É a democracia. Do lado da direita ou do lado da esquerda, você acha que as pessoas vão aceitar essa democracia pela polarização? É o que mais levanta aqui. Não vão aceitar o voto. Você teme isso? Então, olha só, eu acho que tem 2 questões aí, né? A democracia, ela diz respeito única e exclusivamente à forma que você usa para escolher quem vai mandar no Brasil, né? Então, como é que a gente escolhe isso hoje no Brasil? Através do voto secreto, universal e obrigatório. Então, se essa votação está funcionando direito, se não tem ninguém mexendo nisso, a democracia está funcionando. Uma outra coisa é o Estado de Direito, né? É você respeitar as instituições, a lei, a Constituição, o devido processo legal, o respeito aos direitos fundamentais, que são o direito de ir e vir, né? O direito à vida, o direito à autodefesa, inclusive a autodefesa armada, e o direito de liberdade de expressão. Nada disso hoje no Brasil está funcionando direito. Muita gente hoje, a grande maioria dos brasileiros sai de casa, né, com medo de ser assaltado, de levar um tiro, de morrer. Então, o nosso direito à vida, há muito tempo, já foi por saco. Agora, a novidade é a violação do direito à liberdade de expressão. A novidade é a gente correr o risco de amanhã ter um policial na porta por causa de uma figurinha de WhatsApp. Isso, eu acho que o brasileiro não aceita. Não acredito que exista nenhum político no Brasil que consiga subjugar um país como o nosso, com a nossa extensão territorial, com a educação que nós mesmos trouxemos para nós através das redes sociais, né, com tudo que a gente sabe hoje. Esse retrocesso é impossível. E quem tentar conseguir isso vai aprender uma lição muito dura. Muito bem. Em relação à polarização de esquerda ou direita, como é que tá aí no Rio de Janeiro, Mota? Porque a gente fica sempre na superfície do debate presidencial e a gente esquece, às vezes, que tem o governo e tal. Como é que tá? Você acha que, tanto no Rio de Janeiro quanto nas outras capitais, a direita vai ter um papel, vai ter governantes maiores do que a esquerda, para você vai ser misto? E como que tá aí no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro tem uma mistura histórica muito nefasta, né? De populismo corrupto, extremismo de esquerda e crime organizado. Então, aqui, provavelmente, é o pior lugar do Brasil para você conseguir emplacar pautas liberais, conservadoras, pautas de direita. Nós tivemos o cara que eu considero que foi o melhor governador que o Brasil já teve, foi Carlos Lacerda, no início dos anos 60, tanto do ponto de vista intelectual, quanto do ponto de vista de realizações, né? O Carlos Lacerda, lá para a época dele, foi um Tarcísio de Freitas no nível federal, né?
do nível estadual. Conseguiu fazer obras maravilhosas aqui. Então, o Rio de Janeiro tem um desafio enorme. Basta dizer que o segundo colocado nas eleições, na disputa eleitoral aqui para governador, é um deputado federal que passou a vida inteira atacando a polícia, defendendo o bandido, defendendo legalização das drogas. Então, aqui essa luta sempre foi muito difícil. Agora, polarização, eu acho que é um conceito, é uma visão um pouco equivocada. A polarização no Brasil sempre existiu. O que acontece é que tinha um lado desse debate que ficava calado, que ficava quieto, que tinha medo, que não tinha os meios de falar, né? Que é o lado da direita, dos conservadores, dos liberais, que, na minha opinião, são a esmagadora maioria da população brasileira. Agora, essa elite que dominou o sistema educacional, a mídia, o entretenimento, né, a TV, o cinema, a literatura, tudo isso é composta de esquerdistas. Não sei se vocês viram uma pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, foi feita com 7 mil jornalistas de todo o Brasil, 80% se declaram de esquerda. Então, o brasileiro não se reconhecia na sua mídia, né? Com a ascensão das redes sociais e a chegada ao poder do presidente Bolsonaro, essas pessoas agora acharam que tinham o direito de falar, de se posicionar, de dizer sou de direita, sou conservador, que é um direito que está sendo agora questionado de uma forma bastante agressiva, né? Se é aí do Leblon, né? Por exemplo, a Globo e tal, sempre foi o Leblon. Isso. O Leblon. Tem um violão do Caetano. Vinícius estava lá, Tom ali. Olha que coisa linda. Sente aqui, Mota. E ninguém via lá a galera do sertão, a galera do interior, não tinha voz, não entrava na Globo. Isso. Na Globo só entrava. A Globo só gosta de pobre de estimação. Isso. Aí tem um pobre, você coloca um pobre lá só pra dizer que ele é de estimação. Olha que ele tá ali. Um negro de estimação, um pobre. Sempre tem, né? Sempre viu isso, e aí a galera viu, eu acho que com as redes sociais elas viram que tinham força. Mudou tal, o jogo. E hoje hoje tem representatividade. Por isso que quando a gente vê essa galera, que a gente não consegue entender, né, que no Bolsonaro veio aqui, parou essa porcaria. Sim, eu saí escondido pra não ficar tirando foto com todo mundo. Falei, pelo amor de Deus. Não. Ficar tirando foto. Você fala, pô, da onde veio essa? É assustador, meu. Sim, o cara tal, mas certo. Bom, mas tudo bem. Já falamos 10 mil vezes isso. Ô, Mota, quando é que você vem aqui pra gente? Vou levar você num restaurante bom, pô. Você tava no Portuga aí. Portuga é bom, hein? Portuga também é gente bom. boa. É ótimo. Portuga é gente boa. Te adoro. O Delari vai jogar pôquer lá. Isso, ele perde tudo. Tem um esquema lá. Tem um esquema lá no Portuga. Deixa eu agradecer, Mota. Obrigado. Eu quero que você venha aqui lançar o seu livro. Tá aí na mão? 15, ele já falou. Não, peraí. Tá na mão? Tá aqui, ó. Aqui, ó, você falou do Leblon, né? É isso aí, ó. Então, mas esse aí eu já tenho. Não, esse é velho. Esse aí é o lançamento do novo. O último. Tá aqui, ó. Isso. Construção da Maldade. Tá aí, ó. Esse livro aí, quem que me deu esse livro do Mota foi que é Os Inocentes do Leblon, que é o livro, como surgiu. Você é um dos caras que fez o Novo, né? O Partido Novo. Eu e o João Moedo, isso. É isso aí. Esse livro é muito bacana. Os Inocentes Eu acho que foi o próprio Dava. Não foi o Dava, alguém. Não sei, alguém me alguém deu do esse Novo. livro, eu li. Ô, Mota, obrigado. Foi o Sabará. Sabará, Isso, o Felipe Sabará. Sabará. Obrigado aí pela sua participação. Você sabe que você tem uma audiência grande aí da Jovem Pan, com seus comentários aí. E obrigado pela colher de chá aqui no Pânico. Muito obrigado. Eu vou falar aqui com a Isa pra gente marcar a minha ida aí quando eu for lançar o livro. Fechado. Aí você vem aqui no estúdio, aqui é mais gostoso bater o papo ao vivo. Obrigado. Maravilha. Tá aí pra vocês. Valeu. A rede social do Mota, pra você acompanhar, é Roberto Mota com 2 T's oficial.